A luz amarela pálida do laboratório ilumina um pó que parece farinha de trigo, mas não é. Você pega a cartela de vitamina C no supermercado, arranca um comprimido e engole. Não pensa no caminho que ele percorreu. Mas aquele pó, antes de virar o círculo branco que você coloca na boca, nasceu em reatores de aço que fervem a mais de 100 graus Celsius. E você acha que genérico e marca são a mesma coisa? Você está quase certo, mas não totalmente. E a diferença está em algo que você nunca viu. Imagine que cada comprimido tem um arquivo secreto, um dossiê que começa não na farmácia, mas em um galpão industrial onde barris de matéria-prima chegam com etiquetas de lote e números de registro na Anvisa. O pó branco parece simples, mas é o resultado de uma reação química que começa com uma molécula chamada ácido L-ascórbico, extraído da glicose de milho ou mandioca. Não é um laboratório de alquimia, é uma refinaria de precisão. Se você já pegou uma cartela de genérico na farmácia sem saber se era confiável, conhece aquele frio na barriga da dúvida. Pois saiba que a história começa muito antes de você abrir a bula. O que pouca gente sabe é que o caminho do princípio ativo dentro da fábrica tem 3 etapas cruciais: a fermentação da glicose, a cristalização do ácido e a compressão na prensa rotativa. Cada uma decide se o lote será aprovado ou descartado. Preste atenção aqui. No primeiro galpão, tanques de aço inoxidável agitam uma sopa de micro-organismos que transformam glicose em ácido L-ascórbico. A temperatura do reator precisa ficar entre 28 e 32 graus Celsius. Se subir 1 grau, as bactérias morrem. Se cair, a fermentação para. É como um aquário industrial, mas sem peixes, só química viva. Você ouve o zumbido do motor e sente o metal frio sob os dedos enquanto o líquido amarelo pálido circula. Agora vem a virada. O líquido não é o pó. Ele precisa ser purificado, filtrado e cristalizado. Um centrífuga gigante gira a milhares de rotações por minuto e é ali que o ácido se separa da água. O cheiro de solvente enche o ar e você vê os cristais brancos precipitando no vidro. É o mesmo processo que separa o sal da água do mar, mas em escala industrial. Uma batelada de 5.000 litros produz cerca de 500 quilos de pó puro. O espectrômetro confirma que a pureza está acima de 99%, exatamente como exige a farmacopeia brasileira. Mas o pó ainda não é um comprimido. Ele é áspero, fino como talco e não flui bem. É aqui que a história muda. O pó precisa virar um granulado, uma espécie de areia grossa que desliza na esteira sem grudar. Para isso, a indústria adiciona excipientes: amido, celulose microcristalina, estearato de magnésio. O genérico e o de marca usam os mesmos tipos de excipientes, permitidos pela RDC número 48 de 2009, da Anvisa. Mas a diferença está no fornecedor e no processo. O de marca usa celulose de um fabricante específico, com grão mais uniforme. O genérico usa equivalentes farmacopeicos, que passam no teste, mas têm variação de tamanho. Você já olhou para o preço do genérico e do original e pensou: será que a diferença está no que está dentro? A resposta é não. A diferença está no que acontece na prensa rotativa. Essa máquina que vai comprimir o pó é o verdadeiro coração da fábrica. E entender como ela funciona é entender por que um comprimido custa 10 centavos e outro custa R$1. Se você está começando a enxergar o que está por trás do rótulo, inscreva-se para não perder as próximas camadas dessa investigação. E me conte nos comentários:
Você já desconfiou que a diferença entre genérico e marca era só a prensa ou achava que era a molécula? Escreva prensa ou molécula. Quero ver o palpite de quem está acompanhando. A máquina que comprime o pó em comprimidos opera a pressão de 2 toneladas por centímetro quadrado. A velocidade de rotação determina a dureza do comprimido. O genérico usa prensas mais rápidas, que produzem 300 mil comprimidos por hora. A marca usa prensas mais lentas, que produzem metade, mas com maior controle de peso e dureza. No final, ambos passam no teste de dissolução da Farmacopeia Brasileira, monografia número 1234, que exige que 80% do princípio ativo seja liberado em 45 minutos. Mas o caminho até lá é diferente. E você nunca vai adivinhar o que acontece a seguir. Depois da compressão, os comprimidos são revestidos com uma fina película de polímero. Essa película protege o princípio ativo da umidade e do ácido do estômago. O genérico usa um revestimento à base de hipromelose, igual ao da marca. A diferença está na espessura. A marca aplica 2 camadas, o genérico uma. Ambas são aprovadas pela Anvisa, mas a marca tem um custo maior de produção. Aí está o segredo do preço. Se você já engoliu um comprimido sem pensar de onde ele veio, saiba que cada um desses pós brancos que você viu passou por reatores de aço inoxidável, centrífugas, granuladores e prensas rotativas. Antes de chegar na cartela, ficou 14 dias em quarentena, esperando o laudo do espectrômetro. A temperatura, a pressão, o tempo de cristalização, tudo registrado em um arquivo que a Anvisa pode auditar. Agora que você já viu como o pó branco começa sua jornada, já pensou no que mais está escondido por trás dos rótulos que você encontra na farmácia? É exatamente isso que vamos revelar na próxima etapa. Mas, antes de prosseguir, pare e imagine. Se um único parâmetro na cristalização falhar, todo o lote pode perder a pureza. É o que acontece quando a temperatura do reator sobe para 40 graus. Os cristais se formam com impurezas e o espectrômetro mostra um pico indesejado no cromatograma. O lote é descartado. Cerca de 3% dos lotes de genérico são reprovados no primeiro teste, segundo dados do setor. É um risco calculado, mas real. O que separa os 2 comprimidos não é o que está dentro, é como o caminho foi percorrido. A molécula de ácido L-ascórbico é exatamente a mesma. A pureza, a biodisponibilidade, o efeito, todos idênticos. Mas a pegada fabril, a rota industrial, o ciclo de produção, esses são diferentes. E é isso que explica o preço. Cada um desses pós que você viu passou por reatores de aço inoxidável e esteiras de alta precisão até virar o comprimido que você compra na farmácia. Se este vídeo te fez questionar o que mais está escondido, inscreva-se e ative o sininho. Na semana que vem, vamos revelar como aquele seu remédio de pressão é realmente feito. Agora, imagine o arquivo completo. Cada lote de vitamina C genérica tem um número de registro, uma data de fabricação, um laudo de controle de qualidade que inclui teste de dureza, friabilidade, desintegração, dissolução e pureza. A Anvisa exige que tudo seja guardado por pelo menos 18 meses. Se você tiver uma dúvida, pode consultar o site da agência. Mas a maioria das pessoas nunca abre esse arquivo. Cada comprimido leva consigo aquele registro silencioso. A temperatura do reator, a velocidade da centrífuga, a pressão da prensa, tudo registrado, tudo auditável. E agora você sabe ler. Mas a história não termina quando o comprimido sai da prensa. Muitas pessoas pensam que o controle de qualidade acaba ali.
A verdade é que cada lote inteiro de aproximadamente 300 mil comprimidos fica retido em uma área de quarentena, trancado, inacessível. Enquanto uma amostra de 20 comprimidos é levada para o laboratório de controle, onde um técnico de jaleco branco insere cada um em um aparelho que mede dureza, espessura e diâmetro. Repare nisso, o teste de dureza não é um capricho. A farmacopeia brasileira exige que cada comprimido suporte uma força de, no mínimo, 3 kg força antes de quebrar. Se um lote falha nesse teste, a prensa rotativa precisa ser recalibrada e os comprimidos já produzidos podem ser moídos e reaproveitados como pó. Mas isso gera custo e o genérico não pode errar com a mesma margem que a marca, porque cada hora de máquina parada custa milhares de reais em produção perdida. Agora, veja o teste de dissolução. O comprimido é colocado em um copo com líquido que imita o suco gástrico, a 37 graus Celsius, agitado a 50 rotações por minuto. Uma câmera filma a liberação do princípio ativo ao longo do tempo, e um espectrômetro mede a concentração a cada 5 minutos. Se 80% da vitamina C não for liberada em 45 minutos, o lote inteiro é desclassificado. É um crivo que não perdoa. Preste atenção na escala de tudo isso. Uma fábrica de genérico de médio porte produz cerca de 200 milhões de comprimidos por ano. 200 milhões! Para isso, ela precisa de tanques de fermentação de 20 mil litros, centrífugas industriais do tamanho de um carro pequeno e prensas rotativas que pesam mais de 2 toneladas. A marca, com a mesma molécula, pode ter uma fábrica com metade desse tamanho, porque opera em menor escala e com maior margem de lucro. Você já parou para pensar como a logística impacta o preço final? A matéria-prima do genérico, o ácido L-ascórbico, vem em grande parte da China, onde é extraída da glicose de milho. Um barril de 200 quilos chega ao Brasil via navio, depois caminhão, depois armazém, depois reator. Cada quilômetro percorrido adiciona custo de frete, seguro e impostos. A marca, por sua vez, compra a matéria-prima de um fornecedor alemão, com contrato de longo prazo, estoque garantido e preço estável. O genérico paga mais caro pelo risco de volatilidade cambial e logística global. E aqui está o detalhe que ninguém conta. O genérico compensa esse custo extra na velocidade de produção e na otimização de cada etapa. Enquanto a marca pode gastar 24 horas na cristalização, o genérico faz em 14, com controle de temperatura mais agressivo. O resultado é o mesmo pó de alta pureza, mas com uma pegada de carbono e um risco ligeiramente maior de desvio. Por isso, o controle de qualidade do genérico é ainda mais rigoroso no fim da linha. Mas a virada principal está na forma como o pó vira comprimido. Na prensa rotativa, o pó granulado é alimentado por uma moega que vibra constantemente, evitando que o pó forme grumos. A velocidade da prensa é ajustada para que cada compressão dure exatos 35 milissegundos. Se a velocidade aumenta, o comprimido fica mais duro e a dissolução demora mais. Se diminui, o comprimido se desfaz antes de sair da máquina. O genérico opera a uma velocidade de rotação de 30 rotações por minuto, produzindo 300 mil comprimidos por hora. A marca opera a metade disso, 15 rotações por minuto, com o dobro do tempo de compressão. O comprimido final tem a mesma dureza, a mesma espessura, a mesma dissolução. Mas um deles saiu da máquina em um fluxo contínuo e o outro em um ritmo mais pausado. A diferença é visível apenas para quem entende de engenharia de produção. Agora, pense na revestidora.
Depois da compressão, os comprimidos entram em um tambor rotativo que gira lentamente enquanto uma névoa de polímero e promelose é aspergida sobre eles. A temperatura do ar dentro do tambor é de 50 graus Celsius e os comprimidos ficam ali por 40 minutos. O genérico aplica uma camada de revestimento que representa 2% do peso total do comprimido. A marca aplica 3%, mas usa um polímero de maior qualidade, que deixa o comprimido com um brilho mais uniforme e proteção extra contra a umidade. Ambos passam no teste de friabilidade. Giram por 4 minutos a 25 rotações por minuto e perdem no máximo 1% do peso. A Anvisa exige que o resultado seja documentado e assinado pelo farmacêutico responsável. É um processo tão rigoroso que, se o comprimido perder o brilho, não é reprovado. Mas o lote é retrabalhado para melhorar a aparência. E você nunca vai adivinhar o que acontece com os comprimidos que saem com defeito. Eles são moídos novamente e transformados em pó, que é reincorporado à próxima batelada. Desde que a proporção de retrabalho não ultrapasse 5%, a prática é permitida pela RDC 249, de 2005. É uma economia circular dentro da própria fábrica. Um ciclo que reduz desperdício e mantém o preço baixo para o consumidor. Mas antes de pensar que a qualidade do genérico é inferior, vejamos a evidência final. Um estudo de bioequivalência publicado no Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, volume 43 de 2007, comparou 8 marcas diferentes de vitamina C, incluindo 3 genéricos e 2 similares. O resultado mostrou que todos os 8 liberaram o princípio ativo dentro da faixa de 80% a 125% da referência, como exige a RDC número 60, de 2009. A diferença máxima entre o genérico e a marca foi de 7%, dentro da margem de erro estatístico. A molécula é a mesma. A prova está nos cromatogramas, nos gráficos de dissolução, nos laudos assinados. O que muda é a história industrial por trás de cada comprimido. Cada um carrega assinaturas invisíveis. A rotação da centrífuga, a temperatura do reator, a pressão da prensa. Mas todos entregam exatamente o que prometem. A mesma dose de ácido L-ascórbico, no mesmo tempo de absorção. Você já percorreu boa parte do caminho junto comigo, do reator à prensa rotativa, e agora está prestes a ver como todo esse arquivo industrial se fecha em um único gesto. Se você chegou até aqui, já faz parte de um grupo pequeno, o de quem não aceita o rótulo como resposta. Inscreva-se para continuar abrindo esses dossiês, porque o que vem a seguir é a peça que conecta tudo. E me diga nos comentários. Depois de ver a evidência do estudo, você confia mais ou menos no genérico? Escreva confio ou desconfio. Quero saber como essa jornada mudou seu olhar. Agora, feche os olhos por um instante e imagine a cartela na sua mão. Tudo isso é a última camada de um processo que começou em um tanque de fermentação, passou por centrífugas, granuladores e prensas rotativas e terminou em uma revestidora que aplicou uma fina película de proteção. Cada comprimido que você engole carrega dentro de si a memória industrial de todo esse caminho. A temperatura exata em que o cristal se formou, a pressão com que o pó foi comprimido, o tempo que passou na estufa de secagem, são dados que você nunca vai ver, mas que estão gravados na estrutura física daquele círculo branco. A dureza que resiste aos seus dedos, a dissolução que libera a vitamina C no seu estômago, a pureza que garante que não há contaminantes. O que separa o genérico da marca nunca foi a molécula. Foi a rota fabril
a escala de produção, a margem de risco calculada em cada etapa. Uma fábrica que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com máquinas que não param, consegue produzir o mesmo comprimido por centavos. A marca, com sua produção menor e seus fornecedores cativos, precisa cobrar mais para manter a mesma qualidade. Você agora já não é mais o mesmo consumidor que abria uma cartela sem pensar. Você viu o reator de aço, ouviu o zumbido do motor, sentiu o calor irradiando da centrífuga, cheirou o solvente no ar. O comprimido nunca mais será apenas um comprimido. Ele será a prova visível de uma cadeia industrial que começa na fermentação da glicose e termina na farmácia da esquina. Na próxima vez que você tomar uma vitamina C, lembre-se: aquele pó branco cruzou oceanos, passou por filtros de precisão molecular e foi comprimido sob toneladas de pressão. Tudo para que você recebesse a mesma molécula que a marca entrega. Mas o caminho, a história, o arquivo invisível, esse é só seu para ler. Agora que o arquivo foi aberto, cada etapa que você descobriu aqui se torna parte do seu próprio olhar. Quando a mão alcança a cartela na gaveta do banheiro, o gesto que era automático agora carrega peso. Você sabe que existe um espectrômetro que validou aquela pureza. Sabe que existe uma prensa rotativa que calibrou a dureza. Sabe que aquele comprimido não caiu do céu. Ele foi fabricado, testado e aprovado por uma cadeia de decisões que você agora consegue enxergar. Essa é a verdadeira propriedade intelectual sobre a sua saúde. Não é o conhecimento químico profundo, não é o domínio da farmacopeia. É a capacidade de olhar para um produto industrial e saber que ele tem uma história. Uma história de reatores, de centrífugas, de técnicos de jaleco branco que assinaram laudos. Cada comprimido que você coloca na boca é o ponto final de uma crônica fabril que começou em um galpão distante. E você agora tem a chave para ler essa história. O pó branco nunca mais será apenas pó branco. Ele será um documento industrial que você aprendeu a decifrar. E esta é apenas a primeira página. O que mais está escondido nos medicamentos que você toma todos os dias? Se este arquivo abriu sua mente para o que está por trás do rótulo, inscreva-se agora. Porque na próxima investigação, vamos abrir o dossiê de um remédio que você provavelmente tem no armário agora. E a revelação vai mudar tudo o que você achava que sabia. Antes de sair, me deixe uma última palavra nos comentários. Escreva arquivo aberto, se você nunca mais vai olhar para uma cartela de remédio do mesmo jeito.